Então, para começar o nosso mergulho de hoje, eu queria voltar no tempo lá para 1908, mais ou menos. Uhum. O início daquela pesquisa gigantesca, né? Exato. Porque, imagina só, um pesquisador começou a rastrear metodicamente a vida de 25 mil pessoas, mas não qualquer pessoa. Eram pessoas no fundo do poço. Sim, indivíduos completamente arruinados, sabe? Falidos, destruídos emocionalmente e sem perspectiva nenhuma. E o mais louco é que a conclusão desse estudo monumental não foi um manual de como evitar o fracasso. Passou longe disso, na verdade. Muito longe. A descoberta foi que a derrota total não é o fim da linha. É como se fosse a única chave capaz de ativar uma força humana oculta, um poder interno que a vasta maioria da humanidade morre sem jamais conhecer. A premissa ali era dissecar a anatomia do fracasso para poder entender o sucesso. E o que a gente tem em mãos para essa nossa análise profunda de hoje são fontes que abordam exatamente essa virada de paradigma, né? Com certeza. Nós analisamos trechos da obra A Alquimia da Derrota, também o texto O Outro Eu, A Força Interior na Adversidade e, claro, os apontamentos que são sensacionais do professor Clóvis de Barros Filho. Nossos paralelos que ele faz são incríveis. Sim, ele comenta sobre essa pesquisa clássica do Napoleon Hill, que, para quem não sabe, foi orientada pelo Andrew Carnegie, o magnato do aço. Isso. E a missão do nosso mergulho de hoje é justamente desvendar a mecânica por trás desse fenômeno todo. Mostrar como as piores derrotas da vida operam não como um ponto final, mas como um mecanismo de destrava. Uma reinvenção obrigatória? Exato. Mas olha, para entender como acessar esse potencial, essa força misteriosa que as fontes chamam de o outro eu, a gente precisa primeiro recalibrar o que significa de fato estar no fundo do poço. Porque a definição de fracasso do Carnegie, ela destrói completamente o senso comum, né? destrói, porque veja bem, o senso comum atrela ao fracasso quase sempre a perda material. Então é uma falência, uma demissão, perder um patrimônio. E o Carnegie rejeita essa visão totalmente. Uhum. Ele vai muito mais fundo. Muito mais. Para ele, o verdadeiro fracassado é o indivíduo que chega lá no estágio final da vida profundamente desapontado. Desapontado por não ter alcançado os sonhos que ele genuinamente estipulou no próprio coração, sabe? É um desalinhamento, né? Isso, um desalinhamento total entre o propósito interno e a execução durante uma vida inteira. Então, o fracasso real não é um obstáculo que você quer dizer que a pessoa esbarra no meio do caminho. É chegar no fim do tempo disponível e perceber que a vida, no fim das contas, não foi vivida. Caramba, isso é muito pesado. Eu acho que os números da pesquisa do Napoleon Hill trazem, um peso estatístico absurdo para essa definição. Os números são assustadores. São, porque ele passou mais de 2 décadas entrevistando essas 25 mil pessoas que eram rotuladas como derrotadas, pessoas que viviam esse desapontamento profundo. E ele contrastou isso com um grupo de apenas 500 pessoas consideradas plenamente bem-sucedidas. É uma gota no oceano, né? Sim, 25 mil fracassos para 500 sucessos. A desproporção grita demais. E o grande aprendizado que a gente tira dessa desproporção é a base metodológica de tudo isso. Porque, estudar as 500 pessoas de sucesso oferece um vislumbre legal, inspirador e tal. Claro, todo mundo quer ler a biografia de quem venceu. Pois é, mas o sucesso tem muitas variáveis que ninguém controla. O tempo, o contexto histórico, ter acesso a capital no momento certo. Já o fracasso, não. O fracasso é um professor absoluto e ele é totalmente replicável. Uhum, ele deixa rastros claros, né? Exato. A análise dessas 25 mil derrotas acaba mapeando o território do erro com uma exatidão cirúrgica. Porque você entende, ou melhor, a gente entende as armadilhas comuns, os padrões de quem desiste, as justificativas que a mente cria e mapeia exatamente o que não deve ser feito. Nossa, me vê uma imagem agora. É a mesma lógica da aviação civil. Como assim? Da caixa preta. Isso.
Pensa comigo, a indústria aeronáutica não se tornou o meio de transporte mais seguro do mundo, focando naqueles aviões que pousaram suavemente num dia lindo de sol. Com certeza não. A segurança extrema de hoje foi construída a partir da recuperação meticulosa, sabe, da caixa preta de cada avião que infelizmente caiu. É esse estudo sistemático e frio da queda que garante que o sistema inteiro evolua. Olha, essa analogia é perfeita, só que tem uma diferença fundamental aí entre a caixa preta de um avião e a experiência humana. Qual? É que a máquina só registra o dado físico ali da queda. O ser humano não, o ser humano cria narrativas o tempo todo. Ah, é verdade. A gente conta histórias pra gente mesmo. E as notas do Rio indicam isso claramente. A maior parte desses 25 mil fracassos genuínos não foi obra de um destino cruel ou de, sei lá, tragédias externas que não dava para evitar. Foi autossabotagem. A esmagadora maioria aconteceu por causa de limitações que as próprias pessoas impuseram dentro das cabeças delas. E é bem nesse ponto que o professor Clóvis de Barros Filho traz a visão lá da filosofia estoica para explicar esse curto-circuito. É porque o peso de 25 mil vidas derrotadas faz a gente pensar que tem algo sistêmico, né? Como se fosse um bug no nosso sistema operacional mesmo. Se não é um mundo externo desabando em cima da pessoa, por que tanta gente trava na frente da mesma pedra no caminho? A resposta estoica que o professor Clóvis resgata diz o seguinte: não é o mundo em si que fere ou entristece ou destrói a pessoa. O que causa a devastação real é o que a pessoa pensa sobre esse mundo. O significado que ela dá para o problema, né? Exatamente. É o significado que a mente atribui ao obstáculo. O indivíduo, ele não tropeça na pedra e desiste por causa da pedra. Ele desiste pelo pavor irracional de que aquela pedra significa que acabou tudo. Nossa, faz todo sentido. Então, quando Carnegie fala que a culpa está nos limites autoimpostos, ele está descrevendo esse bug sistêmico. A gente constrói uma narrativa mental de derrota irreparável logo no primeiro revés prático. E aí pronto, essa historinha paralisa qualquer chance de reação. E aí eu te pergunto, e se a dor indescritível lá do fundo do poço for, tipo, o único gatilho capaz de estilhaçar essa historinha limitante? É a grande tese, né? Sim, porque se o fracasso contínuo vai esgotando todas aquelas opções confortáveis que a gente tem, o que sobra no final? E é aqui, para quem acompanha a nossa análise, que as fontes introduzem a grande descoberta da pesquisa, o tal do outro eu. Ele é definido de um jeito muito específico nesses materiais que a gente leu. É como se fosse uma força intangível da natureza, sabe? Uma reserva ali muito profunda de poder e inteligência que já mora dentro de nós. Não é algo que você compra num curso ou aprende fora. Não, de jeito nenhum. É algo que está latente, está ali dormindo. Só que o fato meio trágico dessa história é que a imensa maioria da humanidade passa a vida inteirinha e vai pro túmulo sem nem desconfiar que essa força estava lá. Mas, o que explica isso ficar tão oculto? Por que uma força tão decisiva ia passar uma vida inteira de hibernação na pessoa? Tem a ver com as condições de ativação. Porque se outro eu nunca ou quase nunca surge num ambiente de conforto, de conveniência, ou quando as coisas estão normais. O famoso na zona de conforto, né? A situação está, minimamente administrável, o cérebro não vai abrir o cofre das reservas profundas. Pra que gastar, né? Exato. O outro só dá as caras em momentos de absoluta emergência, uma aflição muito profunda, um beco sem saída, ou quando a falta de dinheiro ou de recurso é tão extrema que a realidade te encurrala na parede. É quando o calo aperta de verdade. É o ponto de ruptura, quando aquela narrativa limitante que a gente comentou não serve mais nem para justificar por que a pessoa continua respirando, sabe? Aí sim essa força desperta, como um mecanismo radical e biológico de reinvenção. Nossa, lendo isso, a imagem que me veio na cabeça, para ilustrar bem esse conceito para quem está escutando a gente, foi a de um gerador de emergência. Sabe aqueles gigantes que ficam no subsolo de um hospital? Sei, aqueles enormes a diesel, né? Isso. É um maquinário gigante, vital, mas ele passa a maior parte do tempo lá embaixo, trancado no escuro, só acumulando poeira. Enquanto a rede elétrica da cidade está funcionando e o hospital está na rotina, ninguém lembra que ele está lá. Nem dão bola. E ele não vai ligar porque piscou uma lâmpada ou teve uma pequena oscilação. Ele precisa de um colapso
total, sabe? Uma tempestade bizarra que derruba todas as torres, um blackout absurdo que joga o hospital no breu e põe a vida de todo mundo em risco. É a emergência extrema. Sim, só diante da falência completa do sistema principal é que aquele gerador desperta e assume a carga inteira. Olha, essa metáfora traduz perfeitamente o gatilho de ação do outro eu. Se a energia da rua não cair, o gerador não aciona nunca. E trazendo isso para a psicologia que o Hill mapeou, a gente percebe um risco enorme nessa busca desenfreada que todo mundo tem pela estabilidade. Nossa, sim. Viver empurrando os problemas com a barriga, né? A pessoa fica ali acomodada num platô de, sucesso mais ou menos, uma vidinha média. Isso significa que o sistema dela nunca vai sofrer o colapso necessário para ligar o gerador. E a implicação disso é perturbadora, eu fiquei chocada, porque quer dizer que há um risco real de que, se você vive uma vida excessivamente protegida de tombos grandes, você vai morrer operando com, 2% da sua capacidade real. O conforto vira o inimigo número 1 do nosso potencial. Sem dúvida. E a própria vida do Napoleão Hill é o maior laboratório prático para provar isso. A biografia dele é uma loucura. É muito doida. Porque entender que o outro eu existe é só o primeiro passo. Mas ver como ele atua na prática para transformar derrota em estratégia, aí o jogo muda. Porque esse outro eu age como um catalisador implacável para mudar hábito. Ele te obriga a mudar. Obriga. Ele exige que a pessoa comece a pensar com uma exatidão que ela jamais teria preguiça, quer dizer, que ela teria preguiça de usar num dia normal. Então, diante da dor insuportável ali da ruína, bolar um plano novo deixa de ser uma dica de autoajuda, vira uma exigência para não morrer de fome. E a história do Hill tem um paradoxo fascinante sobre isso nas fontes que a gente usou para esse papo. Eles descrevem o Hill como alguém que tinha uma repulsa quase que doentia à estabilidade financeira. Ele não conseguia ficar quieto? Não conseguia. O currículo dele é uma sucessão de implosões de carreiras que estavam super bem. Por exemplo, ele virou gerente de publicidade na Universidade de Chicago. Tava ótimo, ganhando bem. E o que ele fez? Pediu demissão. Alegou tédio. Aí depois foi ser presidente de uma companhia de doces, começou a bater boca com os sócios, brigou e saiu. Jogou tudo pro alto. Tudo. E ele ainda fundou uma escola de negócios que dava lucro fácil, estava indo super bem, e ele simplesmente abandonou a parada no início da Primeira Guerra, dizendo que teve um tal de chamado interior. E se a gente for ver, a coisa fica ainda mais grave depois da guerra. Em 1918, ele comprou aquela revista Golden Row. Sem ter capital próprio nenhum, né? Sem um centavo. Mas ele faz a tiragem da revista explodir. Dá um lucro tão absurdo que os maiores especialistas do mercado editorial na época não conseguiam entender como ele fez aquilo. E sabe qual foi a reação dele ao ficar rico com a revista? Depressão? Descontentamento total. Ele doou a própria participação. Ele literalmente virou as costas para uma fortuna que ele mesmo construiu. É inacreditável. E não parou aí, né? Ele montou aquela escola de treinamento de vendas, faturou bizarramente alto em 6 meses e, de novo, insatisfeito, largou a operação. Os sócios deviam achar que ele precisava ser internado. Eu mesma achei lendo os relatos. Parece que existia nele uma compulsão meio inconsciente de destruir qualquer coisa que fosse estável. É bizarro pensar que o cara que passou a vida estudando o sucesso e o fracasso, que sabia como criar riqueza, ficava sabotando o próprio sucesso porque achava tudo muito, vazio. A sensação lendo as fontes é de que ele estava de propósito caminhando de ré para a beira do precipício, para forçar aquele gerador a ligar. Exato. Ele precisava forçar a aparição do outro eu. E essa queda livre dele finalmente bateu no chão, lá no outono de 1923, em Columbus, Ohio. Aquele foi o fundo do poço definitivo dele. O cenário em Columbus é o pesadelo de qualquer um. As fontes descrevem uma emergência absoluta. Ele estava sem um tostão, sem renda para o básico do básico, tipo comer. Totalmente isolado. Isolado e sendo devorado por aquilo que ele mesmo diagnosticou como a pior doença da humanidade. A indecisão. A paralisia da indecisão. Ele estava completamente sem bússola. Ele dizia que qualquer passo, para frente ou para trás, parecia que levava ele para o mesmo abismo.
E esse estado de indecisão extrema é algo que o professor Clovis destrincha muito bem. Né? Sei, com um rigor conceitual absurdo. E aí a gente tem que se perguntar como é que se explica essa paralisia num cara que, teoricamente, dominava as leis da ação eficiente. É o cara que escreveu os princípios, afinal. Pois é, o Clovis explica, pelas notas do Hill, que a indecisão tem duas raízes principais: a raiz cognitiva e a afetiva. Como elas funcionam na prática? Na parte cognitiva, o cérebro entra num colapso porque, você olha para as opções e todas parecem ter o mesmo nível de risco lógico. Se eu tentar um emprego novo ou abrir um negócio, a chance de dar errado parece matematicamente a mesma. Aí o cérebro trava na análise. A famosa paralisia por análise. Isso. E na parte afetiva, a trava acontece porque qualquer caminho que a pessoa imagina projeta o mesmo tamanho de sofrimento ou angústia emocional. Ah, entendi. Em 23, o Hill olhava para a falência dele e do lado cognitivo não via saída lógica de como pagar as dívidas. E do lado afetivo, qualquer opção, tipo pedir dinheiro emprestado ou arrumar um emprego comum, soava como uma humilhação insuportável. E isso nos leva à maior ironia dessa história toda. Porque desde 1908, o Hill já tinha a teoria completa na cabeça. Ele já sabia os 17 princípios do sucesso. Tinha a fórmula inteira. Tinha a mecânica teórica de quem vencia e de quem afundava. Mas quando a barriga roncou e o aluguel venceu, toda essa teoria linda não serviu de nada. É a prova de que o conhecimento teórico desmorona se você não tem um motor para botar ele para rodar. Exatamente. A teoria que se aprende num livro ou o princípio abstrato que o mentor te ensina é só um mapa. E ter um mapa no bolso não te faz andar se a sua perna está quebrada. Perfeito. A paralisia do Hill, naquele momento, provou que saber de cor a lista das causas do fracasso não torna ninguém imune a ele. Ele precisou sentir o contato frio da privação extrema. Precisou cair no fosso sem rede de proteção nenhuma para que a mente dele finalmente desligasse aquela frescura emocional. Quando o instinto de sobrevivência bate, não tem espaço para debater se o caminho é bonito ou feio. Não tem? Quando a sobrevivência entra no jogo, o excesso de análise cala a boca. Não importa mais se uma atitude vai gerar tristeza ou humilhação. O que importa é, isso aqui vai me manter vivo até amanhã. É instinto puro. E é exatamente nesse silêncio, quando a indecisão morre de inanição, que o outro eu dá aquele salto e assume o controle. E ele força um plano de ação absurdamente pragmático. A força irrompe, quebra a paralisia e entrega a saída. Mas olha, o que o Hill descobriu nesse fundo do poço, pelo que a gente analisou nas fontes, transcende muito a invenção de um truquezinho de negócios para pagar boleto atrasado. Vai muito além de dinheiro. Vai. A compreensão que ele teve lá em Columbus é o que separa de verdade uma realização genuína daquelas vitórias de plástico que ele mesmo abandonava antes. As fontes usam uma dicotomia muito legal para explicar isso. A diferença entre o esqueleto e a alma de uma filosofia. Essa parte é brilhante. Porque a sistematização de todas aquelas regras, sabe? Os tais 17 princípios do sucesso, aquilo é só a ossatura. É o esqueleto, a estrutura seca. O chassi do carro. Isso. A experiência prática, o suor, o sofrer na pele ao tentar usar essas regras no meio do caos que é a vida real, isso é a carne. Só que um corpo com osso e carne ainda é um cadáver se não tiver vida. A alma dessa filosofia, que é a faísca de faz a coisa toda respirar e andar, ela só é entregue para você quando o outro eu desperta. E o que essa alma entrega no dia a dia? Tipo, na prática. Porque se o esqueleto já diz o passo a passo do que eu devo fazer, o que essa nova camada traz quando o mundo está desabando? Ela entrega a imunidade psicológica. Uau! É o grande prêmio. Porque o objetivo dessa filosofia, quando ela ganha essa alma, não é só resolver seu problema no banco. É mudar o jeito que a pessoa se relaciona com a própria dor. É aí que o professor Clovis entra com aquele conceito grego, não é? Sim, a ataráxia. O Clovis faz uma ponte fantástica aí. A ataráxia, resumindo de um jeito simples, é a imperturbabilidade da alma. É uma palavra difícil, mas o significado é forte. É a capacidade da pessoa de blindar o interior dela, de não deixar que o caos, o desemprego, a traição ou qualquer tempestade externa invada o coração dela e desestruture quem ela é. Sabe a nossa metáfora lá do gerador no hospital?
A gente pode expandir ela agora. Como assim? Porque quando aquele maquinário pesado assume o controle durante a tempestade de vento, ele não só acende a luz para a cirurgia continuar. Ele, de certa forma, cria uma bolha de proteção. É verdade. O vento lá fora tá bizarro, destruindo tudo. A rede elétrica da cidade virou pó. Mas lá dentro do bloco cirúrgico, alimentado por aquele gerador que estava escondido, a vida não balança. A tempestade perde o poder de ditar o ritmo lá de dentro. Que leitura excelente. Essa expansão encaixa como uma luva. Porque, vamos pensar, do que adianta dominar as leis do mercado, lutar 10 anos para sair das dívidas, conseguir o dinheiro de volta, mas no processo se tornar uma pessoa amargurada, com ansiedade crônica e destruída por dentro? Adianta nada. É sobreviver ferido. Exato. A ação dessa alma, do outro eu, garante que o tropeço e a ruína não sejam lidos pelo seu cérebro como um ataque letal. Eles viram só um atrito necessário para criar musculatura mental. É a diferença entre sair da guerra vivo, mas sequelado, e sair dela blindado, né? Blindado, mas as fontes são taxativas num ponto crítico, e quem está escutando a gente precisa entender isso. A ataraxia não se aprende na lousa de uma faculdade. Não tem curso para isso, né? Você não aprende a ser imune ao desespero fazendo anotação num caderninho. Essa imunidade emocional só é forjada lá no fogo da ruína, no fundo do poço, quando o outro eu tem que ser evocado. A aquisição dessa imunidade me lembra muito a diferença entre você ler o manual de um jogo de videogame, super complexo, e ser jogado direto na fase do chefão final. Bem isso, o manual te ensina os botões de defesa. Sim, a teoria te diz, aperta A para pular, aperta X para defender. Mas quando o ambiente hostil do jogo começa a atirar em você sem parar, com a sua barra de vida no vermelho piscando e a margem de erro zero, a teoria seca some da sua cabeça. A pessoa congela se for pensar na regra. Congela. São os reflexos que você desenvolveu tomando dano, morrendo várias vezes no jogo, que garantem que você sobreviva. E a revelação mais pesada desse nosso estudo hoje é que a promessa lá do Napoleão Hill e do Carnegie não é, em momento nenhum, uma vida livre de choro ou de tragédia. Jamais. A promessa real é desenvolver uma resiliência tão bruta que o que acontece fora de você simplesmente perde a autoridade de estragar quem você é por dentro. Exatamente. A derrota temporária deixa de ser encarada como um tribunal que decreta que você não tem valor. Quando o outro eu assume a direção, a derrota vira o quê? Vira só um dado. Uma informação fria que diz, olha, essa estratégia aqui era péssima, a gente precisa criar um plano muito melhor agora. Muda o peso da coisa. O fundo do poço perde o terror de monstro no armário. Ele passa a ser só o chão duro de onde você vai pegar impulso para subir de verdade. É a única base sólida possível. Então, amarrando tudo que a gente destrinchou nas fontes hoje, a visão original do Carnegie pega a ideia de fracasso ligado ao bolso e destrói. Ele prova que o fracasso real é a tragédia absurda de viver sem propósito e chegar no fim da vida arrependido. Esse é o pior fim possível. E os números brutais da pesquisa do Hill mostram que a imensa maioria só cai porque cria essas narrativas limitantes na própria mente, exatamente como os estoicos avisaram há milênios. E o professor Clovis trouxe de volta. O bug no sistema. E a quebra desse ciclo de autossabotagem só rola quando a crise fica insuportável e encurralando a pessoa. Aí o cérebro não tem mais o luxo de hesitar na teoria e é obrigado a gritar pelo outro eu, o nosso gerador a diesel de emergência que tem aversão à mediocridade. Foi o que salvou o Rio da fome em 1923. Transformando aquele desespero todo na estratégia que montou a obra da vida dele. E o troféu final de todo esse processo agoniante não é só ficar rico ou famoso, mas é alcançar a ataraxia. Construir um espírito que, venha o que vier, não se curva mais para vendaval nenhum. O que mostra de forma muito lógica que a crise e a dor não são falhas na programação da vida. Elas são a principal engrenagem para expandir o que a gente é. Sem a prensa que amassa o nosso conforto, a casca não quebra e o outro eu vai dormir lá no porão até o dia da nossa morte. É a mudança de perspectiva definitiva, né? Paralisar não é o momento de entrar em pânico. É só o diagnóstico de que a reinvenção vai começar, quer você queira ou não.
É o pré-requisito da evolução. E é puxando esse fio dessa lógica implacável que eu queria deixar uma provocação final aqui, sabe? Mais ampla para quem acompanha a nossa análise hoje. Manda ver. Porque, pensa bem, o nosso mergulho indicou claramente que o outro eu, essa força genial e colossal escondida na gente, depende quase que de forma exclusiva de um cenário de aflição, de frio na barriga, de privação e daquela falta de garantia total para acordar. E a condição vital para ele. Então, se essa é a regra imutável da biologia e do espírito humano, o que é que está acontecendo com uma civilização inteira que investe trilhões em tecnologia para erradicar qualquer sinal de desconforto? É uma excelente pergunta. A nossa sociedade atual tem um culto meio doentio por criar bolhas. Ambientes estéreis onde a gente passa a vida evitando qualquer frustração, frio, fome ou um fracasso retumbante. Se o gerador principal só liga no blackout total, será que essa nossa obsessão por estar anestesiado o tempo todo e ter conforto 24 horas por dia não está aos poucos enferrujando a máquina mais poderosa que a gente tem? A gente estaria se atrofiando de propósito, basicamente. Sim. Talvez a maior tragédia da nossa época não seja a quantidade de pessoas que estão desabando e batendo no fundo do poço, mas sim um número assombroso de pessoas que vão passar 60, 80 anos agarradas nas paredes de um pocinho raso, morrendo de medo do escuro lá de baixo sem jamais descobrir que a verdadeira liberdade só nasce no exato milissegundo em que você estraçalha no chão. Fica a reflexão.